Olá, pessoal, bem-vindos de volta à segunda parte da última aula de introdução à construção civil. Espero que vocês tenham descansado um pouquinho, ido no banheiro, tomado uma água, pegado um cafezinho para a gente continuar, beleza, pessoal? Antes de retornar, eu só queria dizer, pessoal, que eu deixei um vídeo muito legal, bem curto, acho que tem 9 minutinhos, sobre o Estatuto da Cidade. Ele é explicado assim de uma forma muito facinha de entender, chega a ser até engraçadinho de ver. Então depois, se você terminar, dá uma olhadinha lá nos materiais teóricos, tá? Que eu vou deixar esse vídeo aí disponível para vocês darem uma assistida, tá bom? Logo que possível. Então vamos lá, pessoal. A gente acabou de ver os instrumentos, né, que o Estatuto da Cidade usa, né, a fim de combater a especulação imobiliária, de preservar o patrimônio, de captar recursos e tudo mais. E agora a gente vai ver os índices urbanísticos. A gente vai saber o que é os índices urbanísticos, para que serve, por que eu preciso saber disso aqui. E eu peço que vocês prestem atenção, porque isso aqui vai ser praticamente uma boa parte do trabalho da segunda etapa, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é o que é zoneamento, tá? Toda hora quando eu estava falando dos instrumentos, eu falava, depende do zoneamento, depende do lugar onde ele está incluso no zoneamento. Quando a pessoa faz zoneamento, e aí fala, gente, porque ela fica falando zoneamento, não tá entendendo é nada. Então, agora vocês vão entender. Então, é assim, pessoal. Lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês quando a gente começou a tratar sobre legislação urbanística e tudo mais, que eu falei assim, você já parou para pensar por que em certos lugares só tem fábrica, certos lugares da cidade? Por que em certos lugares só tem comércio? Por que em certos lugares só tem casa? Como é que isso se transformou? é, Como que a cidade se transformou no que a gente conhece dela do jeito que ela é agora? Foi porque as pessoas foram ocupando os lugares, aí tipo, alguém fez um bar, aí o outro também fez um bar, aí o outro fez uma loja de calçado, aí o outro fez um mercado e pronto, virou comércio. Não, pessoal. Quando as pessoas começam a planejar, fazer o plano diretor, as pessoas, eu falo assim, poder público, né? A prefeitura, com os vereadores e tudo mais, com todo o poder lá, quando eles vão planejar o plano diretor, eles precisam fazer um zoneamento da cidade inteira. O que quer dizer? Eles têm que analisar o mapa da cidade, ou a cidade como um todo o território da cidade, e identificar zonas diferentes. Então, olha, esse lugar aqui ele se encaixa bem como uma zona urbana. Por quê? Porque ele é perto de parques, é um bom lugar para ter escolas perto, ele é um lugar seguro, ele é um lugar bem arborizado. Aí eles olham aqui em outro lugar falando, olha, esse lugar poderia ser comercial, porque ele tem vias rápidas perto dele, tem fácil acesso para a parte urbana, a parte residencial. Aí eles olham aqui, olha, essa parte poderia ser industrial, porque olha só, fica muito próximo da rodovia, fica longe da cidade, então não vai trazer poluição, não vai trazer barulho para a parte residencial. Então, pessoal, de forma resumida, eles detalham um mapa, tá vendo esse mapa mesmo? Esse aqui é o zoneamento de Presidente Prudente. Então, é um mapa todo coloridão que vai mostrar exatamente onde que está cada parte da cidade, que tipologia de construção vai existir naquele zoneamento. Quando você vai construir em Prudente, você precisa consultar esse mapa para ver em qual zona que o seu terreno, que o seu lote se encontra, para você conseguir seguir aqui os índices urbanísticos que estão ligados a esse zoneamento, tá? Então, vou passar aqui só para vocês verem, ó. Essa aqui é a legenda daquele zoneamento que eu estava mostrando para vocês. Então, olha só que bacana. A gente tem a ZR1, que é Zona Residencial de Baixa Densidade Populacional. Então, de ocupação horizontal. O que é ocupação horizontal? Ocupação baixa, tá, pessoal? Não é ocupação de prédios, é isso que quer dizer. Então, aqui ele está dando até, ó, e vertical até 2 pavimentos, se for o caso.
ZR2, zona residencial de média densidade populacional, de ocupação horizontal e vertical de até 2 pavimentos. ZR3, zona residencial de alta densidade populacional de interesse social. Lembra que eu falei que era interesse social? São lugares de habitação popular, tá? E ocupação horizontal e vertical. Vamos pegar uma outra mais diferente, ó. Zona especial, que é a ZE. Essa zona especial é Zona de Interesse Urbanístico Especial, Zona Especial Aeroportuária, Zona Especial de Ensino e Pesquisa. Então, vamos identificar isso? Vamos dar uma olhadinha? Ó, a gente viu aqui o roxo, que é a zona residencial de baixa densidade, o amarelo, que é de média densidade, o azul de alta densidade, e vamos ver esse bege, tá? Que é zona especial. Então, vou voltar aqui, ó, tá vendo? Então, olha o roxo aqui, ó. Toda essa parte que está em roxo é uma zona residencial de baixa densidade, quer dizer que tem poucas pessoas morando, tá? E por isso que ele não deixa também o pavimento ser muito alto. Provavelmente são casas térreas somente. Já aqui na parte amarela, ó, que é uma boa parte da cidade, ó, pode ver, ele já deixa que seja construída assim, residências de até 2 pavimentos, ó, bastante. Então é de média densidade. O azul são zonas residenciais de alto, zonas residenciais de interesse populacional. Então, aqui, pessoal, é as zonas que têm habitação social, tá? Aquelas casinhas CDHU, essas partes são dedicadas, tá? Não quer dizer que seja, mas são dedicadas a isso. Olha as zonas especiais, então, ó, aqui, ó, tudo que está em bege são zonas especiais, que pode ser, ó, por exemplo, aqui provavelmente é o oeste, ó, pelo que eu tô vendo. Pro lado de cá a gente tem o aeroporto, essas coisas. Então são zonas especiais, tá vendo? Então isso aqui, para que serve o zoneamento? Para que a cidade fique organizada, tá? Para que você tenha uma organização dentro da cidade. Então vamos conhecer quais são os índices urbanísticos. Então, pessoal, depois que você identifica onde que onde que a sua casa, o seu lote está localizado de acordo com o zoneamento, você vai saber quais são os índices que vão ser indicados para esse lugar. E esses índices são o quê? Qual que é a frente mínima que tem que ser indicado para esse loteamento? Qual que é o tamanho mínimo do lote? Qual que é o coeficiente de aproveitamento? Qual que é a taxa de ocupação? Qual que é o recuo? Como que é feito cada coisa dessas? Então, lembra que eu falei para vocês que nem sempre o que a gente quer construir vai ser possível acontecer? Principalmente por causa disso aqui, pessoal. Porque o zoneamento ele vai falar para você, olha, você pode construir aí, só que tem que ser residencial. Você não pode construir nada comercial porque aí é uma zona residencial. Ou se não, ele pode falar, olha, pode ser comercial, mas você tem que seguir aqui os recuos, o tamanho do lote tem que ser no mínimo tal coisa. Sabe esse negócio de você ficar parcelando o lote, dividindo o lote em 1000 vezes para ver se você consegue colocar 10 casinhas lá dentro? Então, se tiver um zoneamento certinho com os índices urbanísticos, isso aí vai ter um limite. Você até pode às vezes dividir, mas o mínimo da frente do lote vai ter que ser tanto. Menos que isso não vai poder. Então, é isso que a gente vai ver já já. Então, esses aqui são os índices urbanísticos, foram todos esses que eu falei para vocês, e a gente vai ver o que é cada um deles. Então, para que serve isso? Quando vocês se formarem, que vocês forem entregar um projeto, ele tem que ser aprovado pela prefeitura, tá, pessoal? Então, vocês vão entregar uma coisa muito parecida com isso aqui, que é a planta baixa, a planta de cobertura, um corte e uma fachada, às vezes 2 cortes, isso depende da prefeitura, tá? E junto com eles vai ter escrito aqui no cantinho alguns dos índices urbanísticos. Então você vai falar qual que é a metragem do lote, qual que é a metragem da construção, qual que são os recuos, vai estar aparecendo aqui. Então a pessoa que for avaliar seu projeto vai olhar se isso aqui está condizente com o plano diretor da cidade. Ele vai olhar, ok, isso aqui é uma casa, deixa eu ver onde que ela está inserida. Está inserida, aqui é a implantação, está inserida no zoneamento ZR1. Deixa eu ver o que é ZR1.
R1 tem que ter tanto de lote, tem que ter tanto de recuo. Aí ele vai avaliar para ver se você está seguindo essas regras do plano diretor. E se tiver tudo ok, ele aprova, fala ok, pode começar a construir. Se não tiver tudo ok, ele vai negar o seu projeto e vai pedir para você alterar. Vai falar, ó, isso aqui está errado, isso aqui não condiz, isso aqui tem que mudar, e aí você vai ter que mudar, porque se você não mudar, não vai ser aprovado, e se você não aprovar, você vai ter uma construção irregular. Então, na hora de fazer uma escritura, algum documento assim, não vai dar para ser feito porque é uma construção irregular, beleza? Então, como que isso aí influencia a cidade? Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês as imagens de várias cidades para vocês entenderem como que esse CA, pessoal, é coeficiente de aproveitamento, tá bom? É o que a gente estava falando aqui, ó, tá? E o TO é taxa de ocupação, tá? Então, por exemplo, pessoal, aqui a gente tem a região noroeste da cidade de São Paulo. Essa região, pessoal, ela tem uma densidade baixa, que quer dizer o quê? Quer dizer que tem poucas pessoas. Então, eu tenho um coeficiente de aproveitamento 1 e tenho uma taxa de ocupação meio, tá? Os meus lotes, nesse caso, eles são de 250 metros quadrados, mais ou menos. E a minha densidade de pessoas que estão em algum lugar são de 130 habitantes por área, tá? Por alqueire, acho que quer dizer aqui. Então, isso aqui, ó, deixa eu comparar essa cidade com essa próxima. Então, por exemplo, essa outra área aqui, ó, é uma área mista. Olha o tamanho do lote. Ó, eu tenho 500 metros quadrados e tenho 500 habitantes, mais ou menos, por alqueire. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa área, ó, tá vendo como tem vários prédios? Permite muito mais população nesse lugar do que nesse aqui, ó, tá vendo a construção como é mais baixa? Consequentemente, repara aqui, ó, no coeficiente de aproveitamento. Nesse caso, eu tenho um coeficiente de aproveitamento 1 e nesse caso, eu tenho um coeficiente de aproveitamento 4. Então, guarda esse número que já você vai entender o que está acontecendo aí, como que é que essa diferença está acontecendo. Olha a taxa de ocupação. Eu tenho aqui meio de taxa de ocupação. Opa! Eu tenho aqui meio de taxa de ocupação e aqui eu tenho 0,35. Então, você percebe que quanto maior a densidade, né, numa cidade de pessoas, densidade de habitantes, quanto maior o lote, eu acabo tendo também um coeficiente de aproveitamento maior e uma taxa de ocupação menor, tá? Então, só aguardem essa informação e já já a gente vai falar sobre isso. É só para que a gente consiga ir comparando aos poucos. Olha esse lugar aqui, ó, o Pacaembu, que é o bairro, assim, um bairro residencial de baixa densidade, é considerado um bairro, uma zona exclusiva, né? Um lugar, assim, mais da elite. Então, lá, ó, o lote é 500 metros quadrados, mas olha a densidade. 50 habitantes por alqueire. Então, é pouquíssimos habitantes que possuem áreas residenciais enormes, né, para eles. E aí, aqui a gente já tem, ó, 50 habitantes, a gente tem um coeficiente de aproveitamento 1 e uma taxa de ocupação de meio. Cidade de Tiradentes, zona de uso misto, densidade baixa, periférica. Olha só o tanto de pessoas que moram também num lote de 125 metros quadrados, né, mais ou menos, e a densidade é de 350 habitantes por alqueire. Então, aqui, pessoal, a gente já tem coeficiente de aproveitamento 1. Opa, a gente já tem coeficiente de aproveitamento 1 e uma taxa de ocupação de 0,80. Mas, prof, você está falando essas coisas, coeficiente de aproveitamento, essas taxas, não estou entendendo nada. O que isso tem a ver com o meu lote? O que isso tem a ver com a construção? Como que isso vai se aplicar? Bom, vamos falar sobre isso. Então, um dos índices urbanísticos, pessoal, é a área mínima do lote, tá? Tudo isso que eu vou falar agora vai influenciar no coeficiente de aproveitamento e na taxa de ocupação, beleza? Então, a área mínima do lote, o que é a área? Vamos começar por isso.
A área, pessoal, você mede pela testada, a gente chama a frente do lote de testada, tá? Testada pela profundidade, tá? Se ele for uma obra assim de tamanho regular. Se ficar assim, por exemplo, tem a testada é 10 e o fundo tá com 12. Aí ele já é irregular, aí você tem que fazer a área certinho, calcular lá de acordo com a matemática, depois você fala com os professores de vocês engenheiros, tá? A gente não vai falar sobre isso. Mas você tem que calcular a área mínima do lote, e isso geralmente é dado pela área do lote que é atestada, vezes a profundidade, tá? Então, um dos índices urbanísticos, às vezes, é falar que o terreno, o lote, ele tem que ter uma área mínima. Quer dizer o quê? Quer dizer, lembra aquela história que eu falei de dividir o terreno em 10 partes? Então, isso não dá para acontecer, tá? Dependendo do zoneamento, porque dependendo do zoneamento vai ter uma área mínima. Ó, a área mínima desse terreno é 100 metros quadrados. Menos que isso ele não pode ter. Então, se você quiser dividir, você tem que dividir de forma que as partes fiquem com pelo menos 100 metros quadrados. A frente mínima do lote. Então, o que é a frente mínima do lote? Pode ser, ela pode variar entre 6 e 30 metros. Então, se você quiser dividir o seu terreno para ele ficar com 3 metros quadrados de frente, não pode. Vai ter que ter pelo menos 6 metros a 30 metros. Infelizmente, tem vários lugares que acabam fazendo isso, acho que talvez de forma irregular e tudo mais, mas isso acaba influenciando na parte de higiene, de ventilação da casa. Então, geralmente, sempre vai ter essa frente mínima de 6 até 30 metros. Então, por exemplo, aqui, olha só essa casa, pessoal. Ela tem 1 metro de frente por 10 de altura. Então, olha só, parece uma pasta, né? Uma linguiça que vai até lá no fundão. Isso aqui é um lote. Então, assim, será que isso aqui é legal para a qualidade de vida do morador, né? Para a qualidade também de quem está morando do lado? Talvez não seja algo muito bacana, né? Então, para evitar que coisas como essa aconteçam, a gente estipula aí uma metragem mínima para frente do lote. E pronto, finalmente estamos chegando aí no coeficiente de aproveitamento que a gente vem falando tanto. Então, o que é, professora, esse coeficiente de aproveitamento? Pessoal, quando vocês têm a área do terreno, tá? Você foi lá, mediu a área do terreno e aí você multiplica pelo coeficiente de aproveitamento que foi dado para você. Isso vai falar até quanto você pode construir dentro daquele terreno. Ah, professor, então eu não calculo o coeficiente de aproveitamento? Isso aí é dado para mim? Isso. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. Vamos voltar lá no exemplo de Prudente, ó. Ó, pessoal, se você pega uma obra em Prudente, você vai ver que zona que ela está localizada, certo? Então, digamos que a gente vai pegar aqui, ó, ZR1, beleza? A ZR1, ó, vamos ver se eu consigo aproximar para vocês acompanharem comigo. Vamos aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó, ZR1. Tamanho mínimo do lote aqui, 420 e 250, tá? Qual que é a frente mínima do lote? 12 metros a 14 metros aqui. Ou 14 e 19. Espera aí, pessoal. Vamos pegar um mais fácil, tá? Vamos pegar ZR2. Ó, ZR2. Tamanho mínimo do lote, 250 metros. Esse é o mínimo que o seu lote tem que ter, de área, tá? Qual que é a frente mínima que é obrigatório ter? De 12 e se for esquina, 14 metros. Qual que é o coeficiente de aproveitamento máximo? Olha só, o coeficiente de aproveitamento máximo é 2. Então, se eu fizer 250 vezes 2, quanto que dá? Dá 500. Quer dizer que eu posso construir até 500 metros quadrados. Entende? Só que aí você fala, ué, mas espera aí, professora. Você acabou de me dizer que o terreno tem 250 metros quadrados. Como que eu posso construir 500 metros quadrados dentro de uma área de 250 metros quadrados? Você pode fazer pavimentos, um em cima do outro.
tá? Então, você pode construir por exemplo, se você for construir uma área de, sei lá, você vai ocupar 100 metros quadrados, a moto de novo. É só eu começar a dar aula. Ó, se você for construir 100 metros quadrados de piso térreo, você pode fazer isso até dar a quantidade de pavimentos que ele permite, tá? Então, isso é bem legal, porque você vai saber até quanto que você pode exceder aí de construção, tá? Vamos continuar vendo? Ó, taxa de ocupação mínima tem que ser de 70%. Opa, desculpa. Taxa de ocupação máxima tem que ser de 70%. Isso quer dizer, pessoal, que de 250 metros, você pode ocupar até 70%. Mais que isso, já tem que ser outro pavimento, não pode ser no mesmo pavimento. Área mínima do terreno por unidade habitacional, taxa de permeabilidade, isso aí a gente vai ver já já, tá? Mas entenderam o que é o coeficiente? Toda vez que você vai construir alguma coisa, para saber até o quanto de máximo que você pode construir, você vê o coeficiente de aproveitamento, tá? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Beleza? Então, é isso aqui, ó. É um número que, multiplicado pela área do terreno, indica a quantidade máxima de metros quadrados que podem ser construídos. Bom, então existem 3 tipos de coeficiente de aproveitamento, que pode ser o mínimo, o básico e o máximo, tá, pessoal? Todo proprietário tem direito de utilizar o mínimo não, todo proprietário tem o direito de usar o básico, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um coeficiente de aproveitamento que é 2 e um terreno que tem 1.000 metros quadrados, então o que isso significa? O coeficiente de aproveitamento ser 2? Significa que o proprietário pode construir até 2 vezes a metragem quadrada do lote, ou seja, ele pode construir 2.000 metros quadrados, beleza? Então, portanto, ó, de novo aqui tem o exemplo lá de Prudente. Se eu soubesse que estava aqui, não tinha voltado lá. Ó. Então, a área do lote vezes o coeficiente de aproveitamento acaba dando para a gente o potencial construtivo. Então, dá para você saber o tanto que você pode construir dentro daquele lote. Ó. Então, o coeficiente de aproveitamento está incluído nessa parte aqui. Então, alguns aspectos que parecem se repetir em vários lugares, que às vezes eles não são contabilizados como a área construída, a gente quer dizer, ele não é contabilizado no coeficiente de aproveitamento. Dependendo do lugar, pessoal, às vezes a sacada não conta como uma área construída ali, porque ela tem um limite, tá, pessoal? Não é você fazer uma sacada de 5 metros que isso vai contar, tá? Isso acaba contando. Mas às vezes uma sacada de até 1 metro não conta. Dependendo da garagem, do espaço de garagem, se for naqueles edifícios que a garagem é coletiva, não conta. Área de beiral não conta. Algumas áreas que são abertas, tipo piscina, jardim de inverno, isso não conta, tá? Mas cada plano diretor, tem que lembrar disso, vai descrever quais são essas áreas que estão contando ou não. Então, sempre verificar se no plano diretor está falando, ó, nós contamos beiral como área construída. Então, ele vai influenciar aqui, já vai contabilizar no coeficiente de aproveitamento. Aí você já sabe que é dessa forma. E taxa de ocupação? A gente falou lá do CA, que é coeficiente de aproveitamento, mas o que é a tal da taxa de ocupação? Então, a taxa de ocupação, pessoal, é a relação em percentual entre a projeção da edificação e a área do terreno. Ou seja, ela representa a porcentagem do terreno sobre o qual há edificação. Então, vamos olhar essa imagem aqui, ó. Eu tenho aqui o terreno, certo? E aí eu fui lá e construí uma casa nessa área do terreno aqui, certo? Então, a porcentagem que eu ocupei de área dessa construção dentro do terreno vai ser a minha taxa de ocupação. Então, por exemplo, se você tem aqui um terreno de 500 metros quadrados e você construiu dentro desse terreno uma construção de 250 metros quadrados,
Quer dizer o quê? Que você tem uma taxa de ocupação de 50%. Você ocupou metade desse terreno numa construção de 250 metros quadrados, entendeu? Então, você sempre vai pegar a relação da área que você colocou construída com a relação da área total para ver quanto que está dando em porcentagem de ocupação. Então, muitas vezes não, lá quando você lê lá o zoneamento e tudo mais, vai ter a taxa de ocupação especificada. Deixa eu ver até se vai mostrar aqui. Aqui, ó, a taxa de ocupação especificada. Então, por exemplo, a gente viu a zona ZR2, ó, ela está estipulando aqui que você pode ocupar no máximo até 70%. Mais que isso você não vai poder ocupar, porque aí já está ocupando demais. Vocês conseguem entender para que é para evitar isso? Sabe essas casinhas que você vê só um corredorzinho do nada que é para a pessoa enfiar o nariz para fora ali e respirar? Então, isso geralmente não pode acontecer e a gente evita que isso aconteça colocando esse tipo de regra aqui, uma taxa de ocupação máxima, tá? Então, assim, ó, pessoal, deixa eu voltar aqui, ó. A taxa de ocupação, ela vai medir só a projeção da edificação. Então, a taxa de ocupação não é medida pela área de construção, tá? É só pela projeção que a gente mostra. É a área que ela ocupa diretamente projetada no terreno. Então, por exemplo, ó, aqui a minha taxa de ocupação dessa casa aqui é toda essa área que ela está ocupando. Concorda? Então, digamos assim, ó. Essa casa tem 250 metros quadrados, o terreno, digamos que tenha 500. Eu tenho uma taxa de ocupação aqui de 50%. E agora, qual que é a minha taxa de ocupação? Conseguem adivinhar olhando essa imagem? Essa aqui era de 50%. E essa aqui, quanto que será que é? Essa aqui, pessoal, é 50% também, porque apesar dela ser mais alta, ela continua ocupando a mesma área embaixo, tá vendo? Não foi aumentado nada em cima, só subiu, só foi verticalizada, mas na parte horizontal não atrapalhou em nada, então continua sendo 50% de taxa de ocupação. Mas podem existir casos, por exemplo, aqui, ó. Aqui a taxa de ocupação não mudou, porque eu aumentei um pavimento em cima do outro e não teve nenhuma projeção desse pavimento de cima. Mas olha aqui, ó. Aqui já acabou mudando a taxa de ocupação, ó. Antes aqui estava 18%, mas quando eu virei isso aqui, aumentou, porque essa partezinha aqui, ó, que está sendo projetada também conta. Ó, tá vendo aqui, ó, na imagem, a projeção dela? Então, como contou aqui, a gente tem uma taxa de ocupação maior. E a taxa de ocupação, ela vai estar diretamente ligada ao número de pavimentos da edificação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se os pavimentos superiores, eles estiverem dentro dos limites do pavimento térreo, o número de pavimentos não fará diferença no valor total da construção. Da taxa de ocupação. Então, por exemplo, é o que eu estava falando para vocês. Eu posso ter aqui 10 pavimentos, certo? Mas a taxa de ocupação vai ser a mesma, não vai mudar. Então, aqui ó, é aquela imagem que eu tinha mostrado para vocês. Vocês olhando a zona que está... Oh, Jesus amado, travei. Você olhando ali onde que está localizado o lote de vocês, em qual zona vocês conseguem achar qual que é a taxa de ocupação junto com os outros índices urbanísticos. Outro índice urbanístico que é super importante que as pessoas têm muita dificuldade de seguir, que são os recuos ou afastamentos obrigatórios, tá bom? Então, a gente tem 3 tipos de recuo, que a gente pode chamar de recuo frontal, recuo lateral ou recuo dos fundos. Então, o que é esse recuo? O recuo, pessoal, é quando você afasta a casa dos limites do terreno. Tá vendo essa parte que está aqui tracejado? É a parte que está a construção da casa. Então, essa aqui é a linha do terreno e essa medida, desde a linha do terreno até o começo da casa, é o recuo, tá? Então, a gente tem aqui desse lado o recuo lateral, aqui eu tenho o recuo frontal, recuo lateral e ali tenho o recuo dos fundos.
Então, existem algumas medidas que são obrigatórias de ser seguidas de acordo com o zoneamento que está o lote que você vai construir. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, ZR2, você tem que ter um recuo frontal mínimo de 4 metros. Menos que isso, o projeto não vai ser aprovado. Olha aqui a ZR12, a gente tem um recuo frontal mínimo de 10 metros. Se você colocar 8, se você colocar 9,5, 9,9, não é aprovado, precisa ter 10 metros, tá? Muitas vezes, deixa eu ver, aqui ele não está colocando, mas muitas vezes é acompanhado aqui de recuo mínimo lateral também, tá? Então, dependendo, às vezes, se é uma zona comercial, eles deixam fazer um recuo bem menor, ou nem fazer recuo, não é obrigatório, mas muitas vezes o recuo acaba sendo obrigatório. Então, ó, o recuo frontal mínimo é isso aqui, ó, para vocês entenderem. Desde a parte da calçada, que termina aqui a calçada, começa o terreno até onde vai a construção. E taxa de permeabilidade? O que é a tal da taxa de permeabilidade? Taxa de permeabilidade, pessoal, é a relação entre a parte que é permeável, que vai permitir a infiltração de água no solo, tá bom? Então, sabe essa coisa de você fazer a casa inteira no concreto? Não deixar nem um mirradinho, nem um metrinho quadrado ali de terra? Então, isso não pode, tá? Dependendo da zona que tá, você precisa colocar pelo menos uma metragem mínima ali para ter a taxa permeável do terreno. Pode ser grama, pode ser terra, pode ser aquele pisograma, mas precisa ter. Então, isso vai ser indicado para vocês. Por exemplo, aqui, ó, tem 360 metros quadrados. E eu tenho aqui uma área verde, ó, que pode ser tanto de terra, pode ser grama. Eu tenho essa área verde aqui de 36 metros quadrados. Quer dizer, então, que eu tenho uma taxa permeável de 10%, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, eu também tenho uma taxa permeável ó, de 10%, 360 metros quadrados, tenho 36 metros quadrados ó, na lateral, que é uma taxa permeável de 10%. Aqui ó, eu dividi em duas essa área permeável, e as duas somadas também dá 36 metros quadrados, então a taxa permeável desse caso aqui também chega a ser 10%. Então, ó, cada zona também vai ter a sua taxa de permeabilidade mínima, tá? Então, por exemplo, a gente estava usando a ZR2, qualquer coisa que você for construir na ZR2 precisa ter 10% do terreno dedicado à permeabilidade. Tem que ser terra ou tem que ser grama, para mostrar que vai ter infiltração de água lá, que a água vai ser filtrada pela terra por aquele lugar, beleza? E o gabarito de altura? O que é isso? O que é que significa gabarito de altura? É o tanto de pavimentos máximos que uma edificação pode ter. Então, ele tem que ser compatível com a densidade para cada zona. Então, por exemplo, você quer que algum lugar da cidade tenha muitas pessoas morando, esse lugar pode morar aí bastante gente no mesmo lugar, que não tem problema nenhum, a gente tem suporte suficiente para isso. Então, para que várias pessoas consigam ocupar esse lugar, eu permito que seja feito um gabarito de altura maior. Então, permitir, vai ter um gabarito de altura de 6, vai ter 6 pavimentos ali que pode ser construído no máximo, ou 10, ou 20 em alguns lugares, tá? Ou se não, você fala, não, esse lugar não dá para ter tanta gente morando aqui, não tem escola suficiente, não tem farmácia, não tem mercado, não tem nada, tem que ser algo bem básico, no máximo 2 pavimentos. Então, eu coloco um gabarito de altura máximo, 2 pavimentos. Isso vai ser também de acordo com o zoneamento. Ó. Então, por exemplo, ali na ZR2, eu tenho um gabarito de altura de 2, tá? Mais que 2 pavimentos não pode ser feito, não vai passar na aprovação lá do projeto. Então, por exemplo, aqui, ó, esse projeto ele é bem famoso, pessoal. Foi projetado por esse arquiteto que é bem legal se vocês quiserem pesquisar, o Vila Nova Artigas e o Paulo Mendes da Rocha. Muito legal os projetos dele.
E esses edifícios é no conjunto Parque Secap. Então, tá vendo? São edifícios de habitação populacional e eles fizeram, ó, em três, tem aqui, vamos ver, um, dois, três pavimentos para permitir que bastante pessoa consiga morar no mesmo lugar. Então, por exemplo, as casas que a gente vê, algumas do CDHU também tem essa quantidade de pavimentos, né? Às vezes tem até 5, 6, 4 pavimentos para permitir assim que consiga trazer bastante pessoas para morar no mesmo lugar também, beleza? Então, pessoal, essa é a segunda aula, tá? Que a gente falou de índices urbanísticos. Essa parte é extremamente importante. Se você não entendeu alguma coisa, volta, assiste de novo, anota as dúvidas e coloca lá no fórum de dúvidas, beleza? Eu já vou estar disponibilizando qual que é o trabalho da segunda etapa. Eu vou fazer um vídeo só para explicar para vocês como funciona, mas vocês podem ficar tranquilos, conversar comigo, vem mostrar o trabalho de vocês, tirar as dúvidas que eu estou disponível, beleza? Como essa é a última aula, eu vou deixar um prazinho um pouco mais longo para vocês, tá? Entregarem. Então, em vez de deixar os 2 dias úteis que nem eu estava deixando sempre, tá? Eu vou deixar até segunda-feira, dia 14, para que vocês possam entregar. Porque eu sei que essa aula foi mais longa, né? A gente teve 1 hora de aula, então vocês podem assistir com mais calma, fazer os exercícios com mais calma e entregar até segunda. Só não esquece que a gente tem um trabalho para o dia 19 e a segunda etapa vai ficar para o dia 30, beleza? Então, qualquer dúvida, venham me procurar. Se tiver entrega de atraso, vem me procurar e conversar comigo para a gente ver o que pode ser feito, tá? Mas não deixem de fazer e não desista, tá? Parabéns por ter chegado até aqui e vamos que vamos, pessoal. Vai lá correndo agora para fazer os exercícios, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais!